Estamos em 1919 e no Brasil e na Ilha do Príncipe aconteceu um evento de importância extraordinária para a história da ciência mundial e para a concepção de mundo que nós temos. Então foram feitas observações astronômicas, tanto em Sobral, no Ceará, quanto na Ilha do Príncipe, que confirmaram uma previsão de um físico na época, jovem ainda, Albert Einstein, que previu que a luz das estrelas se desviaria, sofreria uma deflexão, um encurvamento ao passar próximo do Sol. Isso foi verificado durante o eclipse solar total, e isso teve uma dimensão muito importante para a ciência mundial, porque consolidou a chamada teoria da relatividade geral do Einstein, em contraposição à teoria anterior da gravitação, que havia sido proposta pelo Isaac Newton 200 anos antes. Foram equipes britânicas que já 2 anos antes se prepararam, estavam no momento da Primeira Guerra Mundial, portanto foi um processo complicado, mas com a ajuda de pessoas no Brasil, em Portugal, na Ilha do Príncipe, quer dizer, a infraestrutura local foi dada a eles. 2 equipes britânicas vieram para a Ilha do Príncipe e para Sobral, no Ceará. Chegaram cerca de um mês, pouco tempo, algumas semanas antes, prepararam seus aparatos, para poder medir o eclipse solar. Na Ilha do Príncipe houve um tempo muito ruim do ponto de vista do clima, houve chuva e depois, num certo momento, conseguiu se limpar um pouco o tempo e haver as fotografias que foram decisivas para a medida. Foram feitas lá, o Eddington era o Arthur Eddington, um grande astrônomo inglês que estava capitaneando a expedição lá na Ilha do Príncipe. E no Brasil foram 2 outros astrônomos britânicos, o Crommelin e o Davidson, que fizeram as medidas. Em Sobral, tiveram a sorte de o tempo limpar as nuvens um pouquinho antes do eclipse, então puderam fazer fotografias muito boas. Com um aparato maior, as fotografias ficaram ruins, fora de foco, mas com digamos assim, um plano B, um aparelho que já tinha sido usado em outros eclipses, foi utilizado e tirou 8 fotografias, das quais 7 muito boas. Então, conjugando as fotografias que foram feitas na Ilha do Príncipe, foram 2 de qualidade razoável, com as 7 que foram feitas em Sobral, depois de meses de cálculos, os astrônomos conseguiram comprovar de fato que a luz sofria um desvio de acordo com o previsto pelo Einstein, que é o dobro do que a teoria newtoniana previa para esse mesmo desvio. Olha, esse foi talvez o experimento mais importante da física, da astronomia e da astrofísica no século XX, porque exatamente eram 2 grandes teorias em confronto, a teoria da relatividade geral e a teoria newtoniana, que, como eu disse, já tinha 200 anos, e, portanto, foi um embate de concepções de mundo. A teoria de Einstein explica a gravitação de uma maneira muito diferente e explicava outros fenômenos, entre os quais esse que era ali naquele momento mais decisivo. É claro que uma teoria não é afirmada apenas por um experimento, mas esse foi decisivo para atrair a atenção do mundo inteiro e foi o experimento que transformou Einstein num cientista mais conhecido de todos os tempos. Antes ele era praticamente não mencionado nos jornais, nas revistas, era desconhecido fora da Europa, fora da Alemanha. Lá ele tinha uma reputação de um excelente cientista, um excelente físico, mas ainda não era conhecido amplamente do público e nem da própria comunidade científica no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. E esse experimento fez com que ele se transformasse no cientista mais conhecido da Europa e do mundo inteiro rapidamente. E o Einstein, que era uma pessoa também muito engajada em causas políticas, usou isso também de maneira inteligente, em defesa da ciência, da democracia, criticou o nazismo fortemente, depois nos Estados Unidos criticou o racismo. Então o Einstein se transformou numa personalidade mundial, talvez um dos personagens mais conhecidos do século XX, a cara do século XX, o Einstein traduz isso, e esse experimento, portanto, essas observações feitas na Ilha do Príncipe, em Sobral, foram decisivas para esse momento. Tanto que o Einstein, quando esteve no Brasil, dando entrevistas, reconheceu a importância desses experimentos, que para a comprovação da teoria que o cérebro dele tinha imaginado. Claro que não foi só ele, teve todo um processo anterior de muitos cientistas que contribuíram, mas o Einstein foi exatamente o grande mentor da teoria da relatividade geral, o grande que conseguiu consolidar todos os resultados, as reflexões, as controvérsias das teorias anteriores e traduzir numa teoria bastante revolucionária em termos de descrição do universo. E com isso deu partida também à cosmologia, A cosmologia moderna está escorada nessa teoria e que teve a partida exatamente naquele momento histórico. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.